Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga, mentora e CEO da Clínica Entre Mentes e tô aqui hoje pra gente dar continuidade aos blocos que referem-se ao transtorno de personalidade borderline. A gente conversou anteriormente sobre as disfunções cognitivas, sobre as disfunções comportamentais e hoje a gente vai trazer o terceiro episódio que vai falar um pouco mais aprofundado sobre as distorções emocionais. E é muito importante que a gente entenda as nossas emoções, principalmente porque a gente está falando sobre aquilo que a gente não consegue controlar, que está aqui dentro, que é aquela coisa que muitas vezes a gente não consegue perceber, a gente não consegue sentir de fato, a gente só externa e muitas vezes não sabe nem como a gente está fazendo isso. Por isso que compreender as nossas emoções é algo tão importante. E quando você sabe quais são essas emoções que estão aflorando dentro de você, fica muito mais fácil para que você aprenda a controlá-las. Então, vamos lá comigo para o vídeo? A gente já falou anteriormente, mas um dos pontos característicos de maior percepção dentro do border é principalmente a instabilidade de humor. Aqui a gente tem grandes oscilações, parecendo sim uma montanha-russa. É como se aquela pessoa fosse do céu ao inferno, literalmente, em poucos minutos. Essa pessoa, ela está totalmente controlada, fazendo suas coisas, suas demandas, sua rotina, e acontecendo qualquer coisa, por mínima que seja, essa pessoa pode cair totalmente num desespero, sair da sua orientação e não conseguir mais ter foco e muitas vezes agir de uma forma agressiva ou mesmo de uma forma extremamente disfuncional. Então aqui a gente vai ter a instabilidade de humor como uma das emoções mais presentes, aquelas emoções que vão lá das coisas positivas para as coisas negativas em poucos minutos. Eu tô tentando trazer aqui de uma forma assim bem fácil de compreensão mesmo. Quero utilizar aqui palavras tranquilas para que você consiga de uma vez por todas entender um pouco mais sobre esse transtorno de personalidade que muitas vezes deixa tantas pessoas serem instáveis sem saberem que podem sim ter um diagnóstico mental. E já quero lembrar para vocês que isso aqui é título de conhecimento. Nada do que eu estou falando em nenhum desses vídeos refere-se a um diagnóstico, até porque a gente precisa fazer avaliações, testes psicológicos e também ter uma percepção muito assertiva dentro de consultório para que a gente consiga fazer isso de uma forma assertiva, coerente e principalmente de forma ética. Outra emoção bastante evidente é o medo. Essas pessoas sentem medo de várias coisas, de perder o seu parceiro, de ser abandonado, de ficar sozinha, de não conseguir encontrar outra pessoa, de não conseguir ser feliz. Então o medo é algo que vai estar sempre presente, de todas as maneiras, indiferente do contexto, porque essas pessoas são muito inseguras, que também tende a ser uma emoção. A insegurança ela é presente em diversos contextos da vida, mas em alguns outros momentos pode ser que essa insegurança seja tomada por uma crise de euforia e aí toma-se conta da impulsividade. Mas claro, aqui a gente tem várias coisas para avaliar, mas o medo, principalmente do abandono, é algo bastante presente dentro das emoções do transtorno de personalidade borderline. Outra característica presente é o vazio emocional e não tão somente essa sensação de vazio que muitas vezes parece que não vai embora. Essas pessoas buscam preencher essas emoções muitas vezes de uma forma totalmente disfuncional, fazendo ações que não são de acordo com os seus valores, com suas crenças, com aquilo que foi lhe passado pelos seus familiares, mas mesmo assim acaba assim acontecendo, como por exemplo, sair, beber, usar droga, ter relações sexuais e aí por diante. Então essas pessoas têm essa sensação de vazio e esse vazio muitas vezes é preenchido de uma forma não muito bacana. A falta de amor próprio também é uma emoção que tende a aparecer. O amor próprio por si é quando a pessoa principalmente não consegue se sentir bem dentro de uma relação amorosa. É como se ela não se sentisse preenchida, não se sentisse valorizada, ela não conseguisse colocar a si mesma num padrão de merecimento. Então essa falta de amor próprio pode sim aparecer de diversas formas,
Cada pessoa pode apresentar isso de uma forma específica, porque cada indivíduo é único e a gente precisa levar em consideração aquilo que cada um está sentindo e como que é manifestado dentro das condições que ferem-se a cada um. Já falei anteriormente com vocês sobre a impulsividade, mas em vídeos no que a gente falar sobre border, geralmente vai aparecer esse assunto. Porque a impulsividade é uma emoção que tende a aparecer. Aquele sentimento de querer resolver tudo na hora, sem pensar nas consequências, somente querendo que alguma coisa seja suprida ali naquele momento. Então é importante a gente prestar bastante atenção, porque não é normal agir de forma impulsiva e principalmente sem pensar no que você vai estar perdendo ou nas pessoas que você vai estar machucando no meio desse processo. Reatividade emocional também vai aparecer e aqui a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, porque as pessoas que sofrem de border geralmente não têm compatibilidade daquilo que elas estão sentindo com aquilo que elas realmente precisariam externar. É mais ou menos assim. Tô aqui com esse vasinho e sem querer eu derrubo esse vasinho no chão e eu quebro ele. Só que ele tem um valor sentimental muito grande porque eu ganhei da minha avó, enfim, toda uma situação. Pensa comigo que pessoas normais iam ficar um pouco triste, um pouco frustrada, talvez chateada por ter perdido um bem que era tão importante. Às vezes pode compartilhar isso com uma pessoa que gosta e talvez, passar um momento um pouquinho mais quieta para lidar com aquilo que aconteceu. Esse seria um sentimento normal, ou pelo menos comum na maioria das pessoas. Um border possivelmente vai ficar extremamente irritado, furioso, não vai conseguir controlar as suas emoções, vai bater porta, vai ficar irritado, vai xingar, falar palavrão, vai perder totalmente a racionalidade da situação. Então, algo que pra gente seria uma coisinha pequena, o border vai sentir 1000 vezes mais. A intensidade do qual eles sentem as emoções é muito grande. E aí, como eu já falei aqui agora, a gente tem a raiva, a irritabilidade e também o desespero como emoções presentes dentro desse diagnóstico. Porque aqui a gente está falando de pessoas que não conseguem pensar, elas só conseguem sentir, na maioria das vezes, sem tratamento, obviamente. Então elas tendem a ter essas emoções totalmente intensificadas. E aí, junto com a frustração, vem a raiva, junto com o medo, vem a irritabilidade, junto com a angústia, vem o desespero, e tudo isso vai se tornando uma bola de neve de emoções que parece que não vai conseguir estar diminuindo, mas fica calma. As emoções diminuem sim, é só uma questão de um tempo maior do que outras pessoas normalmente levariam. E por fim, a solidão também é uma emoção bastante presente. Aqui a gente tem essa solidão muitas vezes sendo evidenciada mesmo em circunstâncias no qual não faz sentido nenhum. A pessoa pode sim estar sentindo algo que não é condizente com aquilo que realmente está acontecendo, porque a percepção dela acaba sendo muito disfuncional em relação a algumas situações. Então, se ela estiver triste, alguma coisa acontecer, ela vai ficar extremamente triste, extremamente chateada. Se ela estiver um pouquinho feliz, alguma coisa positiva aconteceu no dia, e qualquer notícia mínima que ela receber, ela vai ficar extremamente feliz. Então as emoções são aguçadas e mesmo em condições no qual ela está presente com outras pessoas, ela pode se sentir sozinha, ela pode sentir essa solidão, porque não vai estar condizendo com as expectativas que ela criou diante de algum fato, diante de alguma relação ou diante de algum contexto que ela gostaria. Então aqui a gente tem as questões das expectativas muito afloradas também, e a gente precisa falar sobre o border como pessoas que não conseguem medir as suas emoções. São pessoas realmente intensas, são pessoas que vivem, que se doam, que estão 100% ali pela situação, pela causa, pela pessoa, e muitas vezes isso pode acabar gerando uma frustração interna muito grande, porque as pessoas que têm border, elas sofrem muito, são pessoas extremamente cuidadosas, pessoas muito queridas, pessoas muito atenciosas, que se colocam no lugar do outro, menos quando estão tendo as crises. E são nesses momentos de ceder muito, de pensar sempre no outro, de estar o tempo todo nesse movimento de querer agradar, de colocar uma máscara,
para fazer com que o outro goste dela, vai fazer com que ela se autodestrua internamente. E aí fica muito difícil a gente conseguir nivelar e controlar essas emoções sem um tratamento assertivo. E o que eu queria deixar para vocês era isso. No próximo bloco e último, a gente estará falando sobre disfunções interpessoais, que é um pouco sobre as interações de relacionamentos, principalmente, mas também os contextos familiares e de amizades que a gente acaba tendo dentro desse condicionamento comportamental. Então, se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que será um prazer poder te auxiliar da melhor forma possível. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal para que você não perca esse conteúdo e ainda assim possa me ajudar a crescer aqui de uma forma muito positiva. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.